Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aí para a gravação de mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Ouvindo a Consciência, episódio número 16. Lembrando que o nosso podcast Ouvindo a Consciência está disponível em todas as plataformas podcast, Google, Apple, Spotify, Deezer e também no nosso site 5leisbiologicas.com.br. E dessa vez tenho um prazer aí de conversar e do convite aceito com uma grande mestra, uma grande professora, uma pessoa inspiradora, Liana Neto, que é psicóloga, doutora em medicina e saúde, ensina experiência somática e outras abordagens que dialogam entre o somático e o analítico, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. E fui aluno dela, sou aluno dela, então um prazer imenso ter você aqui com a gente, Liana. Bem-vinda. André, é um prazer enorme de estar aqui, de dar sequência a esses diálogos que a gente já vem fazendo na formação, e ter a sua colaboração, ter o seu olhar, também para mim é muito nutritivo. Bom, fico feliz demais de ter aceito esse convite. Sei que sua agenda é bem atribulada, mas, sem dúvida, muitas pessoas vão se beneficiar disso. Bom, o convite, a ideia, a sugestão do convite vem muito da minha experiência pessoal, quando eu entrei na formação de experiência somática, ainda sem conhecer muito, tinha lido o livro do Peter há muito tempo atrás, e entrei meio que, acho que é importante falar sobre trauma, entender um pouquinho, mas de uma perspectiva ainda muito limitada, muito rasa do processo. E quando eu entrei na formação, eu vi o quanto ela tem a capacidade de integrar conceitos que vêm se desenvolvendo na neurociência, em comportamento e próprias estruturas fenomenológicas, como a abordagem da teoria polivagal, e que, ao mesmo tempo, ela apresenta uma informação de base de sustentação e um recurso muito coerente com essa base, né? E com um enfoque muito técnico, experiencial. E, para mim, foi muito encantador assim, o quanto a ferramenta conversava com outras experiências que eu já tinha ouvido, com palavras diferentes, com significados diferentes, e o grau de coerência da abordagem com esse fenômeno. E por isso me veio a ideia de outras pessoas pudessem conversar e conhecer sobre trauma por essa perspectiva, né? Claro, depois veio todo o movimento do Gabor Maté, que foi muito interessante de trazer olhos para isso, e serviu também com bom instrumento, documentário, Sabedoria do Trauma e outros dele. Mas, para mim, foi encantador. Eu falei, mais gente tem que chegar nisso, e o convite de ter a minha professora durante toda essa jornada presente é uma enorme honra. E gostaria de começar diferenciando, talvez, ou fique à vontade também, mas essa questão dessa abordagem. Tem algo interessante acerca do trauma, que, de um modo geral, a gente pensa, ou as pessoas que tiveram traumas muito severos, significativos, pensam que o trauma é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. Mas existem outras tantas pessoas que, inclusive, chegam na formação sobre trauma achando, eu não tive trauma. Então, esse desconhecimento sobre o que é a natureza do trauma tanto nos faz perder a apreciação por algo que pode ser considerado a mola de evolução da vida, que contém dentro de si não só os aspectos mais terríveis e desafiadores que a vida pode apresentar, mas que também contém dentro de si uma grande força de pressão evolutiva, de geração de crescimento, de transformação, uma força de fazer nascer habilidades, competências, saberes, que até experimentar as situações desafiadoras a gente não tinha, como a situação da pandemia. Vivemos coletivamente uma situação potencialmente traumática com o Covid-19,
E nesse processo de iniciação, digamos assim, que a Covid-19 veio trazendo através de todo o desafio, de toda a dor provocada, de todas as disrupções, de todos os lutos, quanto saber e quanto saber fazer, quanto saber cognitivo, quanta teoria e quanta prática foi construída, apoiada nesses saberes, em função de tudo o que a Covid nos desafiou. Então, esse é um dos grandes legados que eu posso aqui compartilhar e reverenciar, um dos grandes legados que Peter Levine me trouxe, a apreciação pela força do trauma. E eu gosto de fazer uma breve visão histórica, um passeio histórico, assim, pelo trauma, para que sejamos capazes de ampliar a nossa referência para uma experiência que não existe apenas de uma forma episódica, extraordinária, e trazendo o pior, e nem é possível transcorrer uma vida sem ter vivido situações traumáticas, né? Então, no princípio dos tempos, quando a vida chega na Terra, a vida começa como um ser unicelular. E se não fossem as pressões evolutivas, ou seja, a violência, a morte, a doença, os desafios, a vida permaneceria por bilhões de anos ainda como uma forma unicelular. Foi exatamente a necessidade de se adaptar aos diversos contextos, às diversas crises, que foi fazendo com que a vida tivesse esse tipo de desenvolvimento, de complexidade e de diversidade que a gente pode testemunhar hoje. E os grandes momentos de transformação e de surgimento e ressurgimento de uma grande variedade de vida foi exatamente depois de cada hecatombe, ou seja, de cada momento que a vida desaparece em massa na Terra. 99,9% da vida morre em cada hecatombe. Já vivemos 5, estamos em direção a uma sexta, né? Humanamente provocada pela forma que a humanidade, enquanto espécie, vai lidando na sua relação com os recursos naturais e o ambiente. Então, nesses contextos de pressão evolutiva, a vida vai ganhando uma potência até então não conhecida, e isso é uma verdade tanto a nível de desenvolvimento filogenético, quanto é uma verdade em termos de desenvolvimento pessoal. Então, se a gente pensa assim, as experiências de vida mais difíceis são aquelas que eu gostaria até de esquecer, porque elas foram tão devastadoras que seria melhor não tê-las vivido. Se tivéssemos esquecido essas experiências, estaríamos jogando fora, estaríamos nos afastando de grande parte das forças que nos moldaram enquanto indivíduo e moldaram as nossas forças. Então, esse é o grande paradoxo do trauma, que se a gente não reverencia as coisas desafiadoras que foram vividas, não seremos capazes de reverenciar a potência que elas nos legaram enquanto espécie, e aí entra toda a neurociência, especialmente da teoria polivagal, para reconhecer esse legado biológico com o qual nos ajuda a compartilhar, através do qual nos ajuda a compartilhar com vários outros animais, muitas ferramentas de sobrevivência, ferramentas instintivas de sobrevivência, mas também aquilo que nós fomos nos aprimorando através da nossa dor, construindo o nosso dom. Quantas pessoas, por exemplo, não disseram assim, depois de terem tido uma doença severa, se tornam pessoas responsáveis, dedicadas à vida, a cuidar de outras pessoas que tiveram aquela doença, né? Pessoas que perderam filhos em alguma situação, que dedicam a vida para prevenir que situações semelhantes acometam filhos de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente vê como a dor nos compele a desenvolver o nosso dom e o nosso serviço para o mundo. E eu não gostaria de começar esse diálogo sem trazer essa reverência, porque isso, inclusive, é o espaço que nos ajuda a lidar com os desafios que fazem parte de qualquer processamento de experiência traumática, né?
E aí, indo para o outro lado, assim, das pessoas que chegam dizendo, eu não tenho trauma, não tive trauma, eu estou aqui apenas para cuidar das dores dos outros. Mentira, né? Porque quem vai dedicar tantas horas para ficar escutando um podcast, para ir fazer uma formação de vários finais de semana, sábado, domingo, tá ali ralando na dor do trauma, né? Então, quem vai estar com esse poder de atração, se não os próprios pedacinhos internos que nos compelem a querer conhecer sobre nós, mesmo que esse movimento seja feito de forma inconsciente, como você estava me contando antes da gente começar a gravação, né? Me identifico formas muito. misteriosas me fizeram chegar aqui. Eu chamo essas forças misteriosas da orquestra da vida. A orquestra da vida, cujo maestro a gente muitas vezes, cuja maestra a gente não conhece, mas que está ali cuidando para que a sinfonia dos diversos instrumentos possam aprender a tocar de uma forma coerente. E o desafio é mesmo sem conhecê-la pessoalmente, confiar, né? Porque te move poder ir nesses impulsos, né? Eu me vejo nessas horas assim, como é que... Eu já tinha vindo de várias formações onde a ideia do entender não era claro, né? Já tinha caído, saindo da educação formal, do processo dentro da universidade, do processo acadêmico, do aprender, depois da experiência, mas mesmo assim também foi surpreendente. Eu sabia que eu tinha traumas, mas não tantos, tão profundos. Mas nada mais evolutivo ou com propostas, possibilidades evolutivas do que a gente fazer contato com essas experiências. E estou aí ainda remando. Mas é muito interessante o quanto isso conversa com as 5 leis e inevitável, a gente já colocou alguns temas aqui que conversam muito, esse processo filogenético, até falei fenomenológico quando falei da teoria polivagal, e fiquei ali na abertura, mas corrigindo aqui, filogenético, né, essas pressões evolutivas, e essa questão paradoxal, né, ela é um ponto que me afeta na vida, e quase como me coloca, para que lado você vai? Né? A vida não consegue mais ser a mesma a partir daí. E aí são 2 possibilidades, é uma dualidade muito importante aí em termos de se isso vira potência ou se isso vira restrição de potência. Ou seja, se isso vira crescimento pós-traumático ou se isso vira estresse pós-traumático, e é isso a traumatização, né? Então, aquela provocação que você me fez do início, o que é trauma e o que é traumatização? Trauma são situações inevitáveis da vida, são situações muitas vezes cotidianas, as pequenas experiências disruptivas que a gente vai tendo, que são desafiadoras, mas que não necessariamente demarcam em nossa vida pontos como antes e depois. Não significa que não sejam, que não possam ser muito deletérios, como, por exemplo, experiências que aconteceram ao longo de todo um desenvolvimento, experiências de negligência que aconteceram. Não foi um episódio, mas foi uma série de episódios que foram construindo lugares normalizados, né, como invisíveis porque são normalizados e normatizados, e que não são episódios, episódicos, eu não tenho como dizer assim, foi a partir dali, né, mas que vão gerando ou o crescimento pós-traumático ou o estresse pós-traumático configurando a traumatização. E essa compreensão, essa diferenciação entre trauma e traumatização, no sentido de que trauma são as experiências inevitáveis, traumatização são as desorganizações que os eventos inevitáveis geram quando geram estresse pós-traumático, e aqui eu não incluo apenas o transtorno de estresse pós-traumático. Dentro da traumatização, a gente vai ter, na saúde mental, por exemplo, como consequência da traumatização, depressão, dependência química, abuso de substâncias, transtornos compulsivos, vamos ter transtornos de ansiedade, fobias específicas, e indo para o campo da saúde física, psicossomática, vamos ter o estresse pós-traumático na base de sustentação, e Gabor Maté traz inclusive essa voz para relembrar de como
O circuito de resposta ao estresse é o mesmo circuito de resposta imunológica inflamatória. Então, o estresse não tratado está na base de todas as doenças psicossomáticas. É quase redundante falar doenças psicossomáticas, né? Porque todas as doenças vão ter uma colaboração dessa dimensão neuroendócrina e somática. Então, desde gripes e viroses, por exemplo, de novo voltando ao tema da Covid, esse mistério do motivo pelo qual em uma família todos expostos ao vírus, alguns não pegaram o vírus, outros pegaram numa modalidade leve e outros ficaram gravemente enfermos, e o que estava aqui nessa mediação entre a exposição ao vírus e o desenvolvimento da proteção ou dos sintomas era exatamente o nosso sistema endócrino imunológico que está conectado com a resposta de estresse. Então, desde gripes e viroses até doenças inflamatórias como câncer, como asma, como todas as ites, né, gastrites e artrites, então são todas doenças que têm uma base, em sua base, esse fundo imunológico inflamatório. E isso nos leva de volta ao estresse, como o estresse ele vai permeando grande parte da nossa relação com a vida, seja para o dom, seja para a dor. Perfeito. E tem alguns, você falou aí, inclusive eu ia aqui levantar, né, as manifestações clínicas, e algumas condições que são subclínicas, ou seja, não são rotuladas com um diagnóstico, com um nome, mas que também falam disso, né? E que muitas pessoas tendem a achar, é uma característica minha, tipo, eu não lembro nada da minha infância, né, por exemplo, né, como uma característica, eu sou assim, né? Ou eu tenho muita dificuldade de falar em público, ou porque eu sou mais quieto, né? Na verdade, até essas condições, todas elas são moldadas pelas experiências pregressas, né? Pelas nossas histórias. Perfeito. E como é que você poderia falar dessas condições subclínicas que também nos trazem, mas muitas pessoas falam, eu sou assim, e também é um ponto de trabalho, uma possibilidade de trabalhar e olhar, né? Trazer os olhos para isso. Ou os olhos, Claro, não, as sensações, claro. né? Maravilhosa. Os olhos internos também, né? Maravilhosa pergunta, André. E eu tenho uma boa notícia para dar, adoro dar boas notícias. A boa notícia é que os avanços da neurociência, né, com os estudos, a tecnologia de investigação da neurociência, ela vem trazendo para a gente uma revolução no campo da psiquiatria, no que até 15 anos se achava, 15 anos atrás se achava que essa forma de funcionar na vida, essa maneira, né, esse jeito de ser, essa personalidade, eram traços de personalidade herdados e estáveis, quando, na verdade, a notícia que a neurociência veio trazendo é que a maioria dos modos de funcionamento que nós temos não são traços herdados de personalidade, são habilidades que deveriam ter sido treinadas no ambiente relacional ao longo do desenvolvimento e que, em função de negligência, de violência, de sobrecarga, de falta de sintonia dos cuidadores na relação com as crianças, vai fazendo treinos disfuncionais dessas habilidades. Para que quem está aqui escutando a gente possa compreender de que habilidades eu estou falando. Habilidades como, por exemplo, regulação emocional. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz, nossa, aquela pessoa, ela é super regulada, super firme, né, super estável, enquanto olhamos para outras e dizemos, nossa, aquela pessoa, coitada, aquela dali sobe e desce as ondas do mar, né, pior do que fala Lulu Santos, a vida vem em ondas como o mar, aquela pessoa vai pior do que Lulu Santos. Então, isso não é um traço de personalidade, isso é uma habilidade. E eu posso até ilustrar um pouco sobre como nós vamos desenvolvendo a habilidade de regulação emocional ao longo do desenvolvimento. Daqui a pouco eu abro uma janelinha para a gente espiar um pouco sobre o desenvolvimento dessa habilidade. Mas outras habilidades que a gente tem visto serem acometidas por muitos sintomas, por exemplo, a habilidade de atenção e concentração.
Tem algumas pessoas que dizem assim, eu sou super focada, e outras que dizem, para mim prestar atenção é um tormento. E cada vez mais vemos diagnósticos de transtorno do déficit de atenção, né, e hiperatividade. Então, atenção é uma habilidade que pode ser desenvolvida, que será desenvolvida de maneira funcional ou disfuncional ao longo do nosso desenvolvimento. Então, regulação emocional, atenção e concentração, controle de impulso, regulação das nossas funções executivas, por exemplo, planejamento, capacidade de planejamento, memória, aprendizado, tudo isso são habilidades. E quando a gente, aí algumas pessoas que estão escutando podem dizer assim, qual é a boa notícia? Se a minha infância foi ferrada, qual é a boa notícia? A boa notícia é que, se não tivemos a oportunidade de desenvolver essas habilidades ao longo do nosso desenvolvimento, em função de uma parentalização inadequada, temos a oportunidade de desenvolver a posteriori com outras relações, na maioria das vezes, relações profissionais especializadas, né? Temos a oportunidade de desenvolver essas habilidades, de treinar essas habilidades de maneira mais funcional. Essa é uma boa notícia, ou seja, tem chance de ter uma infância feliz mesmo depois de adulto, digamos assim. Então, voltando agora para a nossa janela, vamos dar uma espiada nessa história do desenvolvimento? Perfeito. Você está falando, só um pontinho, desculpa entrar aí, mas eu me sinto como prova viva. Quando você fala de relações profissionais especializadas, quando um trabalho terapêutico, né, buscando alguém que tenha esse olhar. E, para mim, é curioso que, mesmo não tendo nada tão evidente dentro do meu processo de formação, de desenvolvimento e conseguindo, me sentindo ainda livre para navegar e buscar a carreira e o que eu desejava dentro desse processo, tinha alguns lapsos de memória enormes na minha fase de desenvolvimento, principalmente os primeiros 5 anos de vida, 6, 7 anos de vida. E o quanto no trabalho terapêutico foram, eu brinco que era como se fosse um álbum que tivesse faltando várias figurinhas e foram aparecendo as figurinhas. É tipo aquela coisa do Big Brother, a apresentação do Big Brother que vai saindo, os que vão saindo da casa, na verdade o meu foram entrando, foram preenchendo coisas que... E isso é interessante, né? Porque a gente acha, não, eu não recordei daquilo. Se eu não captei aquela imagem não está mais presente. A gente sabe que essa imagem está disponível, né? Aquela experiência está ali no corpo, mas muitas vezes desconectada da minha consciência. Perfeito. E as conexões que puderam ser feitas permitiram essas imagens se completarem. Perfeito. E quando a gente deixa de ter a memória, vamos aqui só diferenciar o fato de que temos diversos tipos de memória. Quando a gente deixa de ter a memória narrativa, declarativa sobre o que nos aconteceu, como você mesmo trouxe, exemplificando com sua experiência, as memórias, elas não deixam de existir dentro de nós. Nosso corpo inteiro é um grande acervo de memória implícita, de memória somática, procedural implícita, que se estabelece, inclusive, em um período anterior à nossa capacidade, em função da maturação, de organizar as nossas memórias de uma forma narrativa, declarativa e autobiográfica. Então, as nossas memórias somáticas implícitas remontam períodos tão precoces como períodos gestacionais. E elas vão sendo a fundação, como exatamente quando a gente olha para um edifício alto, com tudo aquilo que fica aparente por fora, que vai ser a metáfora da nossa personalidade. Então, tudo o que se sustenta de forma aparente na nossa edificação se sustenta por sobre uma fundação invisível ali embaixo da nossa terra, do nosso corpo terra, né, de uma maneira implícita e somática. Então, desde esses períodos tão precoces, pré-verbais, pré-simbólicos, pré-egóicos, o nosso corpo já está adaptando, ajustando as experiências desafiadoras que a vida nos oferece,
exemplos, né, de experiências desafiadoras. Uma mãe, por exemplo, que adoece durante o período gestacional, uma mãe que faz um luto importante durante o período gestacional, uma mãe que por algum motivo tem dificuldade, tem um descolamento de placenta, alguma dificuldade de sustentar a gestação, uma mãe que teve uma dificuldade na relação com a gestação, de não desejar a criança, de tentar abortar a criança, uma mãe com questões de adicção, uso, abuso de substâncias durante o período gestacional, tudo isso chega para o corpo do bebê em desenvolvimento como fontes de estresse, fontes de ameaça, ao qual esse corpo, com toda a sua sabedoria de sobrevivência, mas esse corpo sem linguagem narrativa, declarativa, simbólica, esse corpo sem maturação ainda para ter memórias autobiográficas, esse corpo vai tomando providências de sobrevivência, decisões entre aspas de sobrevivência, para aumentar a sua chance de adaptar e permanecer vivo. O grande problema é que esse corpo, quando vai tomando essas decisões de sobrevivência, elas se mantêm numa perspectiva sensório-motora até que tenhamos a capacidade de dar espaços para esses personagens, entre aspas, que compõem a nossa identidade, mas que ficam fora do BBB, fora da casa, né, fora da nossa visão, fora da nossa consciência, que esses personagens de nós presos nos nossos porões, nos nossos sótãos, tenham um espaço para vir à tona, sentar com toda a dignidade, metaforicamente, claro, né, na mesa com a gente, na mesa da nossa consciência, para que a gente possa integrar o que eles trazem como memórias sensório-motoras emocionais. E nessa renegociação, nesse processamento dessa memória implícita que não desaparece e que tem uma força de possessão gigante, mesmo que não sejamos capazes de, esse é um grande paradoxo, mesmo que não sejamos capazes de lembrar, aquilo a que temos menos consciência é o que mais nos compele, tem uma força enorme de possessão, né? E então, quando somos capazes de processar essas decisões de sobrevivência, deixamos de ser sobreviventes, vamos nos tornar sobreviventes com toda a dignidade e toda a potência que implica ter sido capaz de estar vivo, mesmo com todos os desafios vividos, né? Então, por exemplo, pessoas que tiveram esses desafios gestacionais, que eu exemplifiquei, né, como exemplo, não para restringir isso, né, apenas para ilustrar as possibilidades de desafio que acontecem de forma tão precocemente, intraútero, perinatal, nos primeiros anos de vida. Memória declarativa a gente só começa a ter a partir dos 2 anos de idade. Antes disso, a memória se estabelece completamente numa ordem sensório-motora emocional. Então, essas experiências tão precoces, elas, como não podem ser atualizadas como memórias autobiográficas, muitas vezes elas se atualizam como sentenças generalizantes. Isso é uma compreensão que Bessel van der Kolk, um grande estudioso do campo do TEPT, do transtorno de estresse pós-traumático complexo, especialmente TEPT associado ao desenvolvimento, essas formas pervasivas, não episódicas, invisíveis, difíceis de se compreender o momento em que a experiência começou. Então, que essas formas de estresse tão precoces, elas tendem a atualizar na consciência através de grandes generalizações, como, por exemplo, assim, eu não me sinto muito pertencente a esse mundo, é como se as pessoas não me vissem, eu me sinto invisível, eu não consigo trazer a minha voz, eu não consigo confiar em ninguém, eu não consigo estabelecer relações significativas, é como se não tivesse uma tribo para mim, é como se, né, assim, não me sentisse parte desse mundo. São todas narrativas muito muito generalizantes e frequentemente construídas em cima dessa fundação, dessas, entre aspas, decisões de sobrevivências instintivas que não conseguimos dizer quando elas começaram. É como se sempre tivesse sido assim.
Mas isso que você trouxe de uma maneira tão importante, que traduz a ideia das expressões subclínicas, que são naturalizadas como, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim, não tem que ser, não tem que ser. Perfeito. E aí podemos ir para a nossa janelinha? Vamos! Estava só querendo saber se você queria acrescentar alguma coisa, Não. porque eu também adoro os seus comentários. Tem muita coisa. Abre-se várias, mas vamos indo, tá? É ótimo, uma delícia. Espero que quem esteja ouvindo, tenho certeza, também vai estar se deliciando. E essa relação do bebê e do cuidador, né? Como é que se processa? Vamos lá. Então, quando o bebê nasce, ele está, especialmente o bebê humano, ele vai estar extremamente imaturo, prematuro. Essa é uma realidade, na verdade, de todos os animais que alcançam um nível maior de complexidade. Desde aves até mamíferos, todos eles, ao nascerem, precisam de um tempo de gestação externa, por assim dizer, né? Precisam de um tempo em que a placenta dos vínculos vai ser o espaço continente seguro para que as habilidades possam ser desenvolvidas e o potencial latente com que esse animal nasce possa ser desenvolvido. E nenhum animal nasce tão prematuro como o animal humano. A gente tem, a propósito, a gente nasce com apenas 30% do nosso sistema nervoso já maduro, só 30% já maduro. 70% do nosso sistema nervoso vai levar 25 anos para terminar de amadurecer. É um tempo bastante extenso de gestação, né? E nesse tempo tem algo também de muito interessante, que o nosso sistema ele vai ter uma grande plasticidade, é o que é chamado na neurociência das janelas de oportunidade / vulnerabilidade. São janelas de oportunidade, mas também são janelas de vulnerabilidade, porque devido à tamanha plasticidade do nosso sistema, esses são momentos muito propícios para se aprender através das experiências. Se as experiências forem adequadas, forem saudáveis, vamos aprender a desenvolver aquelas habilidades que eu já elenquei de uma maneira funcional. Se essas experiências não forem adequadas, não forem saudáveis, aquelas habilidades vão se desenvolver de forma insuficiente, ineficiente e disfuncional, né? Por isso a gente vai chamar de janelas de oportunidade ou também janelas de vulnerabilidade. Então, quando o bebê nasce, ele tendo o seu sistema nervoso tão prematuro, a nível da teoria polivagal, ela nos ensina, fazendo um pequeno passeio para eventualmente alguém que nunca escutou sobre teoria polivagal, bem pequeno passeio, o objetivo é a gente olhar pela janela do desenvolvimento. Mas um breve passeio. Antes da teoria polivagal, se compreendia que o nosso sistema nervoso periférico, ele funcionava com a regência do simpático, que é o acelerador do carro, e o parasimpático, que é o freio do carro. Então, o simpático, ele nos oferece carga para mobilidade na vida, no mundo, para adaptação, e o parasimpático, ele nos leva à imobilidade, descanso, regeneração ou congelamento. E a teoria polivagal nos diz que nós temos esses dois grandes ramos do sistema nervoso e, entretanto, o ramo parasimpático se subdivide em duas vias muito distintas. Uma via antiga primitiva, que não é mielinizada, e que nasce de regiões diferentes específicas do tronco cerebral, e uma outra via mamífera, que é uma via mielinizada em grande parte, que tem uma função importante, nasce junto com os mamíferos. Essa via mamífera, ela vai ter uma função importante nessa mediação do vínculo, da conexão social, do engajamento social. Então, essa é a via mamífera do sistema parasimpático. Você quer falar alguma coisa aqui? Eu vi que você abriu o seu áudio. Não. Porque eu apertei aqui sem querer. Não, ok. Então, quando o bebê nasce, ele vai ter o seu sistema parasimpático primitivo pronto e funcional, e ele vai ser
eficientíssimo ante o perigo para nos levar aos estados de congelamento, dissociação. E por que ele é tão eficiente? Porque ele reduz o nosso metabolismo diante de situações de ameaça às bases biológicas da vida, e ao reduzir o metabolismo, por exemplo, um bebê em uma situação de nascimento que engole mecônio ou que fica em privação de oxigênio porque tem um nó no cordão umbilical, uma circular de cordão, o cordão é muito curto. Então, em todas essas situações que o bebê vai entrando em hipóxia, em um baixo provimento de oxigênio, para proteger o nosso corpo, principalmente os órgãos funcionais muito importantes e vorazes por oxigênio, coração, pulmão e cérebro, essa entrada no sistema parasimpático primitivo de congelamento ajuda a reduzir os gastos metabólicos e preservar essas estruturas por um tempo muito mais longo. Também esse sistema parasimpático primitivo nos ajuda a tornar tolerável experiências que são de natureza intolerável, nos fazendo parar de sentir. E ao nos fazer parar de sentir sensações, parar de sentir emoções e parar de conectar com memórias, são maneiras de nos oferecer recursos para seguir adiante vivos, sem fazer contato, portanto, sem integrar aquele pedaço de experiência que foi altamente desorganizador. Então, isso acontece em qualquer situação de nossa vida, e às vezes algumas pessoas podem ficar perplexas dizendo, nossa, você viu? A pessoa contou aquela situação dramática e não teve nenhuma emoção. Você viu? Estava ali no enterro de alguém tão querido e não derramou nenhuma lágrima, parecia até que não estava sentindo. Não. O que está acontecendo é que, para tornar suportáveis e seguir vivo, a pessoa entrou nos estados dissociados. E é muito comum nesses estados dizer, parece que é sonho, eu não consigo sentir muito presente, é como se eu estivesse numa realidade virtual, é como se eu estivesse dentro de um aquário. Então, todos esses estados, assim, que tocam uma certa desrealização, despersonalização, são estados dissociativos que têm uma função adaptativa de sobrevivência. Pois bem, quando o bebê nasce em sua tamanha prematuridade, essa via do sistema parasimpático está pronta e funcional. O sistema simpático está pronta, mas não está completamente funcional. Então, o sistema simpático permite aumentar a frequência cardiorrespiratória diante do perigo, mas o bebê não tem um controle motor voluntário sobre os seus músculos, então ele não pode lutar ou fugir, ele não pode alcançar a manta, o cobertor do lado para se cobrir e pode morrer de hipotermia tendo um cobertor quentinho ao lado, porque ele não vai ter essa capacidade de mobilização dos seus músculos para se defender, lutando ou fugindo em relação ao ambiente. Então, sob perigo, o sistema simpático ele vai aumentar sua atividade cardiorrespiratória, o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que libera cortisol, por exemplo, citocinas inflamatórias, mas ele não vai poder lidar adaptativamente. O bebê precisa de um outro humano que possa protegê-lo e regular. E eu vou dizer isso, não é só metáfora. O sistema nervoso de um cuidador literalmente opera para regular o sistema nervoso da criança. Então, quando vocês têm esse reconhecimento aqui de que o sistema nervoso do cuidador regula o sistema nervoso da criança, vocês podem imaginar a consequência de um cuidador com o sistema nervoso desregulado. Um cuidador com estresse pós-traumático, com depressão, com transtorno de ansiedade, né? Então, o próprio sistema não vai ser capaz de operar de uma maneira funcional sobre o sistema nervoso do bebê, e então, esse bebê, que poderia desenvolver através da experiência relacional da placenta da relação, desenvolver uma função interna que está como um potencial latente, mas que vai ser maturada e aprendida na relação a amortecer sua atividade,
a atividade do seu sistema nervoso, através do que o sistema nervoso de um adulto vai fazendo sobre o seu sistema nervoso, ele não aprende. Então, as teorias de apego nos dizem o seguinte: um bebê, ele vai basicamente desenvolver um dos dois desfechos. Se o sistema nervoso do bebê sobe de uma forma muito rápida, muito intensa e com muita prontidão para entrar nos estados dissociativos, por poucas coisas que podem representar uma ameaça à vida, como, por exemplo, se um bebê entra em privação de alimento, ele pode morrer. Então, ficar muito tempo sem comer pode levar o sistema nervoso dele a ir entrando num estado dissociativo, né, de congelamento. Então, o sistema nervoso de um adulto amortece a atividade desse sistema nervoso do bebê. Aí o bebê sente dores, não sabe o que fazer, o sistema nervoso do adulto amortece essa atividade. O bebê se sente solitário ou sente frio, o sistema nervoso adulto vai amortecendo, e esse sistema nervoso do bebê aprende a funcionar de uma forma rítmica, regulatória, subindo e descendo as curvas, sem entrar nos estados astronômicos super altos de ativação. Portanto, podemos dizer, toda autorregulação, toda habilidade de regulação emocional foi a consequência de uma experiência vivida na corregulação, que desenvolveu a habilidade interna da criança fazer por si mesma essa autorregulação. Então, toda autorregulação é consequência das funções vividas na corregulação e que foram internalizadas, certo? Então, um desfecho possível desse treino de habilidade de regulação emocional é aprender acerca de um vínculo seguro que permite a autorregulação. O outro desfecho possível, quando a criança entra nesses ciclos de medo e não existe um sistema nervoso adulto adequadamente sintônico, com recursos, o sistema nervoso do bebê sobe e não consegue baixar e não aprende a habilidade de baixar. Então, esse sistema vai desenvolver medo condicionado na relação com o mundo e na relação com os outros, onde esse medo que se estabelece a nível sensório-motor se generaliza depois dizendo: não posso confiar nas pessoas, as pessoas não são confiáveis, eu não posso pedir ajuda, não adianta pedir ajuda, por mais que eu peça ajuda, as pessoas não vão me ajudar do jeito que eu preciso, eu me sinto muito solitário, como se sempre tivesse que fazer tudo sozinho. O mundo é perigoso. Né? E, ademais, eu não sei como lidar com as minhas próprias emoções. Então, muitas vezes, por não saber como lidar com as minhas próprias emoções, eu me retiro do contato e da conexão, perpetuando esses ciclos de dissociação e de traumatização. Ficou clara essa janela de desenvolvimento da a matriz onde as formas de reação vão se moldando, né? Perfeito. E é interessante que aí o conceito de saúde, né, é essa capacidade de modular essas subidas e descidas da maré que vão acontecer inevitavelmente ao longo da nossa trajetória. Perfeito. Esse é um lindo conceito de saúde a propósito, um conceito muito, muito simples, sem ser simplista, é muito simples no sentido de muito essencial, muito radical, que nos traz, inclusive, uma perspectiva de saúde não apenas como uma ausência de doença, mas a saúde como a capacidade de se mover ritmicamente entre organização e desorganização, o que nos amplia mais uma janela. Os estados de desorganização que vamos viver inevitavelmente, uma vez que a vida é pródiga em nos oferecer desafios, dores, traumas, a nossa grande capacidade de manter um sentido de saúde é sermos capazes de
nos mover ritmicamente nesses estados de organização e desorganização, sabendo que o desconforto e a desorganização não são apenas sintomas que precisam ser rapidamente suprimidos, são informações que podem nortear a nossa orientação na vida. Exemplo, para a gente não ficar assim muito viajandão, que eu e você temos essa tendência de ficar viajando, a gente gosta de se encontrar lá no espaço sideral. Mas então, um exemplo clínico para a gente poder ter noção sobre isso, né? Uma pessoa que chega no consultório e diz assim, eu estou me sentindo muito cansada. Isso, aliás, na pandemia foi muito comum. Particularmente, as investigações trouxeram, vou fazer aqui uma defesa feminista, nesse caso clínico, né, de que ser mulher durante a pandemia era um fator de risco, o gênero feminino era um fator de risco para o desenvolvimento de depressão e transtornos ansiosos, em função de que mulheres estavam, assim como homens, confinadas, com trabalho remoto, mas muitas vezes as principais responsáveis pelas tarefas da casa e da alimentação e responsáveis pela gestão dos filhos que também estavam confinados com educação remota, né? Então, a falta de compartilhamento das funções dentro de casa, das funções de uma forma mais equitativa dentro de casa, uma colaboração dos dois cuidadores dentro de casa, fazia com que as mulheres chegassem de uma forma muito mais sobrecarregada. Então, me chega, isso é uma condição, é um exemplo real, me chega uma pessoa dizendo... Desculpa interromper, mas até a presença masculina em casa durante a pandemia e a não participação, o não envolvimento, né, tipo, considera que eu estou na empresa, né, e a pessoa está ali e ela está disponível para os filhos, para a esposa, está disponível, está presente ali, pelo menos de corpo presente, e não se envolve, né? Então, alguns relacionamentos, eu tive alguns clientes que relataram coisas desse tipo, né? Tipo, ele não está acostumado a ficar aqui em casa, e nem eu estou acostumado a ter ele em casa. E isso também foi um que a ser administrado, né? Nossa, com certeza. O reconhecimento de uma maneira muito dramática de quantas relações próximas eram tão pouco íntimas, né? E de quantas relações menos próximas, menos cotidianas, traziam um sentido de intimidade emocional, afetiva, muito mais profundas, e nesse sentido, o confinamento, as pessoas estarem distantes de alguns relacionamentos muito nutritivos e estarem confinadas, às vezes, com pessoas que eram, às vezes, violentas, às vezes, confinadas com perpetradores, né? Foi outro contexto pandêmico muito desafiador. Pois bem, aí eu recebo uma cliente que diz assim, eu estou muito procrastinadora, eu preciso ajuda para encontrar força de vontade, para acordar 4 horas da manhã, para fazer a minha atividade física, porque eu não estou conseguindo fazer nada, para dar conta do resto do dia. 4 horas da manhã, eu digo assim, bom, acho que, voltando agora para a nossa fala anterior, acho que o que falta é o reconhecimento, é a capacidade de você orientar-se para o sentido de exaustão que você está vivendo, para reconhecer que a sensação de cansaço, de fadiga, de uma certa desesperança que vai chegando, que é traduzida como procrastinação, não é apenas um sintoma a ser suprimido e que eu vou agora te ajudar a desenvolver força de vontade para você conseguir 4 horas da manhã. Não, isso é uma fonte de orientação para dizer, meu bem, talvez esteja sendo demais. Talvez alguns aspectos do seu contexto precisam ser redimensionados. Então, nesse sentido, tristezas que são vividas ao longo do nosso movimento rítmico de organização e desorganização da vida que se move, né, nessas ondas do sistema nervoso, tristezas não são apenas depressão que precisa ser suprimida, são informação de que existe algo que está me trazendo algum sentido de perda, né, algum sentido de insuficiência, algum sentido que me precisa fazer parar para
dar sentido através do sentir, Perfeito. para, através dessa orientação, seguir regulando na vida. Estados ansiosos também. Às vezes a ansiedade, ela sempre vai ser desagradável, mas nem sempre ela vai ser patológica. Vou medicalizar uma ansiedade porque é um transtorno, não. Às vezes a ansiedade significa tem algo no seu trabalho que precisa mudar, e se você não conseguir mudar no trabalho, mude de trabalho, porque senão o adoecimento, a cronificação desse estado pode realmente levar a um adoecimento. Então, essa perspectiva que você trouxe, assim, entender sobre o movimento do nosso sistema nervoso ajuda a trazer uma promoção de saúde muito crucial, a partir de uma perspectiva de que os desconfortos, eles não estão aqui apenas para serem suprimidos o mais rápido possível, mas como fonte de informação para o qual podemos nos orientar, através do qual podemos aprender e redimensionar aspectos do nosso comportamento, das nossas relações e da nossa vida. Perfeito. E é aquilo que aprendi com você, onde o trabalho não é de sentir a segurança em tudo, mas tolerar a insegurança, para que a gente possa fazer dela combustível para movimentos, né? E não simplesmente movimentos de evitação, né? Movimentos de enfrentamento, né? Perfeito. Olhar para isso. E é interessante que temos nessas condições, né, conversando isso, o quanto isso conversa com as 5 leis, né, temos nessas condições as respostas inflamatórias, respostas de organização, de recuperação, de regeneração, que não estão aleatoriamente aqui, não foram colocadas como um castigo, que muitas vezes entendemos o mundo, determinadas perspectivas culturais, religiosas, etc. E sim que foi um recurso que veio se desenvolvendo. Mas eu gostaria de não ter. Talvez animais que não tivessem tenham sido extintos exatamente por não tê-los. Se temos essas condições, e todas as condições, né? Mas essa história de não sentir, de congelar, eu gostaria tanto de sentir, foi o que permitiu chegarmos aqui. Né? Aquele cuidado com o que você deseja, né? Porque se chegamos com essas propriedades, é porque essas propriedades garantiram a sobrevivência e a reprodução ao longo da história evolutiva. Claro. E elas estão presentes, as respostas inflamatórias, as respostas que podemos classificar em vários tipos de diagnósticos de tumores, de erisipela e lúpus e outros nomes de patologias, são respostas orgânicas frente a situações de ameaça e maneiras de responder a isso. E isso que é interessante, a hora que a gente consegue estar com isso, também fala de poder nos acompanharmos nesse processo. De ser uma companhia, e que essas subidas e descidas da maré, muitas vezes, vai ser uma resposta orgânica de reorganização. Por exemplo, eu trabalhava muito com um atleta, e hoje em dia já é uma coisa sabida, que determinados medicamentos anti-inflamatórios para as patologias musculoesqueléticas, então para um trauma de tendão, para um problema muscular, etc., gera um processo de cicatrização qualitativamente inferior quando utilizados esses mediadores fármacos para mediar esse processo inflamatório. Ou seja, quando eu dou um medicamento inibitório, e aí a gente, inevitavelmente, alopático, né, contra o que está se manifestando, a reparação não se dá na mesma qualidade. Porque eu não permito que aquelas etapas aconteçam, e aquelas etapas são necessárias. Nosso corpo não faz nada que não é necessário dentro do seu processo evolutivo, né? E como é que a gente consegue ter essa presença e esse acompanhamento para que, nesses momentos de insegurança, eu não reaja de maneira reflexa e totalmente animal e possa usar as minhas faculdades a meu favor, né? Claro. E aí o processo de interocepção, de senso-percepção, me parece um alicerce mágico para fazer essa ligação, né, do que está movendo aqui, do que eu tenho condição de discernir lógica ou conscientemente. Você pode falar um pouquinho disso, que é tão desenvolvido e rico dentro desse trabalho da SE? Claro.
Então, essa habilidade de reconhecer, colocar, legendar, né, colocar palavras, nomes sobre o que está acontecendo conosco, por exemplo, nesse momento que você está nos escutando esse diálogo, tome um pequeno tempo, levando para uma pequena experiência. Tome um pequeno tempo para observar o que acontece no seu corpo a nível do seu sentir físico. Veja se tem algumas partes do seu corpo que se fazem mais presentes nesse momento e, quiçá, algumas outras partes que não estejam assim tão sensíveis, tão presentes, tão disponíveis. Muitas vezes a nossa atenção vai sendo sequestrada por as sensações desagradáveis. Isso também tem uma função evolutiva, que é monitorar o que pode estar acontecendo de desconfortável, de perigoso, de danoso para o nosso corpo, para modificar, para se retirar, para se proteger, para se preservar. Então, nesse momento, coloque a curiosidade não apenas nas sensações desagradáveis do corpo, mas também observe se você consegue reconhecer sensações agradáveis do corpo, como a sensação da gravidade do seu corpo em contato com os apoios físicos, a cadeira, os pés no chão, o lugar onde os seus braços se apoiam. São todas sensações que nos ajudam a acessar informações de segurança, porque o apoio físico é a instância mais imediata do apoio emocional, de sentir que tem um lugar onde eu posso repousar, pousar o meu corpo e repousar, esse lugar físico, esse colo físico que nos recebe. Então, preste atenção à sensação da sua respiração, por exemplo, e tudo isso que a gente está fazendo agora com o nosso segmento atencional, eu estou conduzindo a sua atenção para o fluxo de sensações do seu corpo agora. Então, isso é a função da senso-percepção, nos ajudar a criar uma relação entre as distintas dimensões de informações do nosso corpo, o sentir das sensações, e observe se nesse momento você nota a presença de alguma emoção passeando, que pode ser emoções prazerosas como curiosidade, como alegria, pode às vezes ter até uma sensação de alívio, de reconhecer, uau, eu posso acessar sensações agradáveis no corpo, não apenas as desagradáveis, mas pode ser que tenha aqui alguma emoção mais desagradável, como, por exemplo, dar-se conta que tem alguma parte do seu corpo que está muito apertadinha, trouxe um pouco de angústia. Levar a atenção à sua respiração e ao batimento cardíaco te fez perceber que a respiração está acelerada, que o coração pode estar acelerado também, e isso pode te fazer conectar com as sensações de ansiedade presente. Então, observe, e nesse momento, o fato de você ter a propriedade de reconhecer o sentir do seu corpo físico e emocional, só isso já oferece uma regulação. As pesquisas mostram que quando somos capazes de levar nossa atenção para o nosso corpo, para o nosso sentir, para a nossa interocepção, através dessa perspectiva consciente, essa é a função da senso-percepção, a sensação sentida, que o continente da nossa atenção possa recepcionar o conjunto de informações que vem de dentro do meu corpo. E então, o fato de você poder se dar conta, eu me sinto ansiosa, ansioso, eu sinto um pouco de tristeza quando eu pude fazer contato com as sensações. Liana. Sim. Sim. Liana, me ouve? Te escuto, eu te escuto. Tá. Então, a internet deu uma zoada. Ok. A gente pode voltar exatamente, pelo que eu percebi, aonde você estava falando, aonde a gente pode se dar conta, nesse se dar conta que travou. Não sei se você consegue voltar. Ok. Não sei, não vou conseguir exatamente, mas volto. Então, quando somos capazes de recepcionar esse conjunto de informações que vão se movendo dentro de nós, vamos sendo capazes de colocar nome, legenda, isso é ansiedade, isso é tristeza. E o fato de colocar nome, legenda sobre isso, já faz uma função de desativar.
e já nos abre o caminho para um próximo passo na função de regulação, de autorregulação, que é: isso que eu estou sentindo é tristeza, ou é ansiedade. E essa tristeza eu comecei a sentir quando? Foi quando a gente começou a conversar sobre sensações físicas, sintomas psicossomáticos. Será que eu lembrei alguma coisa? Será que eu imaginei algo do futuro que pode ser desorganizador? Então eu começo a ser capaz de reconhecer no contexto presente, passado como memória, futuro como imaginação, o que está me levantando essa onda do sistema nervoso, e isso me ajuda a direcionar o meu sentir para fins úteis, é o goal-directed actions, as ações dirigidas a fins específicas, em vez de sentir uma ansiedade generalizada e inespecífica, em vez de sentir uma tristeza que me faz querer beber para esquecer, eu posso me orientar para especificamente o que está me levantando essa onda, e então dirigir meu comportamento de uma forma mais específica e adaptativa, de forma a tornar esses movimentos de ativação e desativação, organização e desorganização úteis, informações úteis na nossa vida, utilizando essas ferramentas da senso-percepção como a atenção conscientemente dirigida para os meus sentires, e, através dos meus sentires, perceber as informações interoceptivas que vêm das minhas vísceras, o coração, o pulmão, a respiração, o aperto da barriga, a sensação de saciedade ou de fome, a sensação de frio, todas essas informações que o ambiente, o meu meio ambiente interno, vai oferecendo para me ajudar a orientar, para melhor me regular. Perfeito. E é impressionante o quanto só o senso de identificação, a legendagem que você usa, né, o termo, de trazer legenda, isso quase que traz a autocompanhia, né? A sensação de que aquilo não está solto e que aquilo está sendo visto, está sendo reconhecido, está sendo incluído. E uma vez que eu reconheço, naturalmente, se eu quero sobreviver, eu vou buscar soluções. E se eu tenho recurso para isso, eu vou buscar soluções moduladoras e capazes de transpor aquele desafio, de me modificar internamente para que não responda mais dessa mesma maneira, para que não enfrente novamente esse mesmo perigo. E é muito rico a surpresa terapêutica que é, né? E aí convida com uma possibilidade de aplicação de alguma situação em que está se sentindo assim, simplesmente reconhecer que está assim. Isso. E perceber o que isso traz dentro do corpo, né? E a quantidade de segurança, né? Que permite tomar decisões de um lugar que eu não entro naquele abismo, né? Naquele ciclo vicioso com histórias como aquela que o mundo é perigoso, que não dá para confiar em homem e outras coisas, né? Que são generalistas, mas que não estão dentro daquela cena específica. E isso é fantástico, né? O quanto isso pode trazer de respostas e de ganhos, né? De respostas mais funcionais e mais alinhadas com os objetivos, com o propósito, com o seu ideal de vida, né? Coisas assim. E você tinha trazido essa questão, e eu acho tão rico, e essa é a ideia do podcast, trazer para mais gente essas informações, né? Que muitas vezes estão dentro dos cursos, de como é que a gente pode olhar essa cena de uma maneira empática quando isso se manifesta no outro, e de uma maneira que eu possa lidar com aquele fenômeno, né, e eu possa estar ali sem me sentir tão irritativo, para que eu possa fazer companhia, né? Por exemplo, citando o exemplo do velório que você trouxe, né, onde a pessoa fala, pô, mas a outra pessoa não teve nem chorou, não pôde, nem disfarçou que gostava do falecido, enquanto, na verdade, às vezes aquilo ali é tão chocante e tão sensível para ela, e aí envolve o que eu tenho de recurso para lidar com isso e a magnitude daquela experiência, né? Não significa que a experiência é tão gigante, mas talvez eu tenha pouco recurso para lidar com aquilo, mas
que aquilo é vivido de uma maneira tão difícil, tão ameaçadora, tão insegura, que eu congelo, literalmente, Uhum, aquela experiência. E, uhum, ao mesmo tempo, o outro também tem tanta dificuldade de lidar, porque ela talvez seja sempre aquela característica de manteiga, né, que chora à toa, à toa não, mas que chora com qualquer coisa, né, e consegue fazer contato com essas emoções, e fala, isso aqui é porque eu estou sentindo, aquele ali não está sentindo. uhum, E, na uhum, verdade, não se trata disso, né? Muitas vezes é até o oposto. uhum, uhum. Tem uma frase de Gandhi que é muito inspiradora, assim, é preciso mais força para sentir do que para não sentir. Então, paradoxalmente, as pessoas que expressam as emoções e que podem estar disponíveis para sentir as emoções, te orientar por elas e expressá-las, são pessoas que têm espaços mais amplos para estar em companhia do seu sentir do que aquelas que sequer sentir são capazes e muito menos expressar. Então, você chegou a formular o que eu achei que fosse uma pergunta e passeou depois por um pouco desse comentário, dessa reflexão, que é como podemos nos ajudar a estar na companhia, estar em companhia das experiências desafiadoras dos outros, sem julgamento, né, e ajudá-los a fazer essa regulação. E é curioso que o caminho é, se eu não posso sentir o que me cabe, se os espaços em mim estão apertados para recepcionar o que me cabe, eu vou ter ainda menos espaço para recepcionar o que cabe às experiências significativas dos outros. E não só as experiências dolorosas e significativas dos outros, mas as experiências prazerosas, porque o continente é o mesmo. Então, nosso exercício de ampliar a capacidade do sentir, isso é uma parte importante de toda abordagem somática, ampliar a janela de tolerância, o continente, para que sejamos capazes de estar com aquilo que nos cabe, estar com aquilo que nos compõe, de uma forma a não entrar nos julgamentos, mas poder recepcionar mesmo, como um anfitrião que abre a porta para os visitantes e não vai dizer assim, você chegou tarde, você chegou cedo, você está bem vestido, você está mal vestido, você está faminto, você, né, comeu tudo antes de vir para cá. Então, de você recepcionar com alegria cada pedacinho que te compõe, e o que as pesquisas mostram é que quanto maior capacidade eu tenho de recepcionar as partes desafiadoras, dolorosas em mim, maior a capacidade eu vou ter de recepcionar as partes prazerosas de mim. E também as pesquisas mostram que quanto maior a capacidade que eu tenho de ser uma boa anfitriã para todas as minhas partes, maior a capacidade que eu vou ter de ser uma boa anfitriã para as partes dos outros. Então, tudo volta ao nosso sentir. Tudo volta ao princípio, a verdadeira viagem é uma viagem de retorno. Tudo volta ao princípio, que é o princípio do sentir. Perfeito. E é esse sentir que dá cor à vida, né? Porque aí a gente consegue acompanhar, porque ela vai acontecer, né? O imponderável vai acontecer, vamos ser pegos a contrapé, acontecerão coisas que não esperávamos, e como é que eu posso... Eu estou vindo de umas férias em família aí no hotel fazendo, tinha um tobogã, como é que a gente pode curtir o tobogã ao invés de descer o tobogã em pânico e socando em cada ondulação que o tobogã vem, que é a vida, né? Isso acaba dando cor também a ela, e que eu vou experimentar, claro, situações onde eu não gostaria de estar passando, mas, ao mesmo tempo, esse potencial me dá o potencial de sentir as coisas boas da vida. Porque o relato de muita gente, principalmente pessoas com grande poder econômico, que fala, as coisas não têm graça. Eu compro as coisas que eu gostaria de ter e eu não tenho graça. Eu queria tanto um barco e hoje em dia eu vou para lá e eu não consigo curtir aquilo. Que é essa desconexão da graça da vida, né? Que é de todo graça. Da graça tanto no sentido da bendição
quanto da graça no sentido do riso, do colorido, do prazer da vida, né? Assim, das bênçãos que a vida pode nos oferecer como graça, as graças que a vida pode nos entregar, como do riso, do colorido da vida. É isso aí. Perfeito, papo voou. Estamos aqui quase uma hora. Queria agradecer o quanto você me permitiu desenvolver esse sentir. Ainda estou num processo, é longo, e enquanto estivermos aqui, temos oportunidade de trabalhar e fazer contato, mas o quanto me permitiu sentir mais, fazer mais contato comigo mesmo, expandir essa capacidade, o quanto isso repercutiu para mim e para as pessoas em volta, né? Porque isso que você comentou é muito rico desse processo. Quanto mais espaço tem, as relações se constroem a partir daí, e temos um exercício de relações. Nosso corpo, ele é um instrumento que permite relacionar, né? Como criamos essas relações. Então, fazendo contato internamente, estou aqui muito alegre, muito feliz, igual a criança saltitando, de poder ter tido esse papo com você aqui, maravilhoso. E agradecer demais tanto essa sua jornada, sua trajetória tão linda, tão inspiradora para tanta gente, e poder compartilhar isso com a gente aqui. Obrigada, André. Foi um prazer, é sempre um prazer. Para mim também sempre muito inspirador a gente trocar, se provocar. Adoro escutar você falar. E tem algo que me comove da sua fala, é que você é uma pessoa que não fala apenas do lugar da lógica. Tem um espaço imenso emocional de onde você entrega o seu saber também, e isso me comove muito, isso para mim me dá muito sentido. Então, obrigada por estar aqui e por esse diálogo também. Agradeço demais. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui o nosso podcast número 16, do podcast Ouvindo a Consciência, do canal Ouvindo a Consciência, disponível em todas as plataformas de podcast, em nosso site, 5leisbiologicas.com.br. Conversei aqui com a Liana Neto, psicóloga, doutora em Medicina e Saúde, ensina a experiência somática e outras abordagens que dialogam entre o somático e o analítico, tanto aqui no Brasil quanto fora dele. Inspiradora de muita gente. Vamos deixar aí na sinopse também o Miri Currículo, o site, para outras informações. E segue com a gente para próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada a cada um de vocês. Valeu.